Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar a tribuna nesta sessão para repercutir aqui a divulgação dos dados do IBGE ontem sobre a desigualdade no Brasil. Infelizmente, as notícias que o IBGE nos traz não são muito boas. Aliás, elas revelam um quadro bastante preocupante e, ao mesmo tempo, um quadro vergonhoso da situação do nosso país, que é um país que tem uma economia forte, um país rico em recursos naturais, que tem muitas possibilidades de desenvolvimento, porém, um país que tem um modelo de desenvolvimento econômico e social extremamente injusto e excludente. O Brasil, em décadas passadas, já esteve nos primeiros lugares do ranking mundial da concentração de riquezas e renda, um país que já esteve no topo do ranking daqueles que concentram, aliás, que tem maior índice de desigualdade social. Nós tivemos uma época em que essa situação começou a mudar. Eu preciso falar isso aqui sem qualquer intenção de elogiar o meu partido, de colocar o PT em evidência, mas os números não mentem. Foi justamente no período dos governos petistas aqui no Brasil, a partir de 2002, com a posse do ex-presidente Lula, que teve 2 mandatos, e depois 1 mandato e meio da presidente Dilma Rousseff, que o país mais combateu a miséria e a fome, onde os números revelaram que a desigualdade diminuiu, a pobreza diminuiu, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas está aqui, divulgado ontem no relatório do IBGE, que a partir de 2016, ou seja, coincidentemente, com a saída do PT do governo, com o golpe que tirou a ex-presidente Dilma da presidência da República, a desigualdade começou a aumentar de novo. A pobreza começou a aumentar de novo. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, que é uma vergonha. Eu estou querendo dizer com isso que agora é possível a população fazer uma comparação, o que significa um modelo de desenvolvimento econômico e social que estava sendo implementado antes, quando o Partido dos Trabalhadores estava na presidência da República, e o modelo de desenvolvimento econômico social que nós chamamos de neoliberal. Isso aqui é o retrato e é a prova inequívoca de que este modelo que hoje nós temos no país, que nós chamamos de neoliberal, que aprofunda as desigualdades sociais, que gera exclusão social, que aumenta a pobreza, a miséria e que relega milhões de pessoas a uma situação de indignidade e de vulnerabilidade social. Infelizmente, eu tenho que fazer esse registro. Quando as pessoas, e aí eu tenho que aproveitar para dizer, quando as pessoas
alimentadas por uma campanha sórdida da imprensa, da grande mídia, demoniza a esquerda, dizendo que a esquerda no país, ela foi responsável por todos os males, pela corrupção, por tudo que houve de errado. Ela tenta, desta forma, colocar a população contra o projeto que a esquerda defende, que é o projeto que mais beneficia a classe trabalhadora e os setores mais pobres da população. Essa que é a verdade. Nós do PT cansamos de dizer, de 2016 para cá, que aquele movimento que foi feito por setores da mídia, por setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que resultou na perseguição de lideranças do nosso partido, inclusive a condenação do ex-presidente Lula, foi justamente para derrotar o projeto que estava beneficiando os pobres e a maioria da população brasileira. Eu fico muito triste. Ontem, mais uma vez, quase desliguei a televisão na hora do jornal, porque eu estava assistindo o jornal último da noite e saiu uma notícia lá de última hora que o ex-presidente Michel Temer foi absolvido. Olha aí, deputado Cabomi, absolvido daquela denúncia em que houve uma escuta telefônica, uma gravação em que ele falava assim para o seu interlocutor: tem que manter isso aí. Lembra disso, que saiu tantas vezes na televisão? Tem que manter isso aí. O que querem manter isso aí? Era aquela mesada que eles pagavam para o Eduardo Cunha não abrir a boca, fazer uma delação e derrubar toda a República. O presidente Michel Temer foi absolvido. Por que eu fiquei revoltado ontem? Porque essa é mais uma notícia que nos faz desacreditar da justiça imparcial. Por quê? Porque ela se soma a tantas outras decisões que engavetaram, não levaram a nada, uma série de outras denúncias envolvendo pessoas de outros partidos. A única decisão judicial que ninguém se propõe a rever, vamos ver hoje, tem um julgamento no STF, depois vai ter um outro da imparcialidade do Moro, da suspeição do Moro, mas a única que não se reviu foi a da prisão do ex-presidente Lula. Esse aí tem que ficar preso, até morrer na cadeia, pagando pelo ódio que as pessoas têm, ódio que a elite tem do projeto que o presidente Lula defende. O que está preso em Curitiba não é o Luiz Inácio Lula da Silva. O que está preso lá em Curitiba é um projeto que pretende, que visa, que tem a intenção de diminuir a pobreza, a miséria nesse país e construir um país mais justo socialmente, com mais solidariedade e fraternidade. É esse projeto que está preso lá em Curitiba. O que está solto é esse projeto aqui, hoje liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz aumentar a fome e a miséria no Brasil. Isso aqui é um escândalo. O Brasil, com essa potencialidade que tem, hoje está vivendo essa situação. A desigualdade voltou a crescer no Brasil. 10% da população concentram 43% dos rendimentos do país. 10% da população concentram 43% dos rendimentos do Brasil. Isso é uma vergonha. Mas o que a grande imprensa escolheu, o que as elites econômicas querem é justamente o governo que está aí, que é um governo neoliberal,
ou até eu diria ultraliberal, é um governo que quer desregulamentar a economia, a liberdade total do mercado, é um governo que não tem um projeto de distribuição de renda, de melhoria das condições de vida da população mais pobre, não tem um projeto para gerar emprego. Olha o índice de desemprego no Brasil, batendo acima dos 13%. Esse governo não faz nada para diminuir esse índice de desemprego. A economia está praticamente estagnada. Um presidente que só sabe fazer projeto para liberar armas e colocar os filhos dele nos postos chaves, um como chanceler dos Estados Unidos, o outro agora que aliás, é o mesmo líder, está sendo indicado como líder do seu partido na Câmara, são só os filhos que têm vez nesse governo. Então é muito triste, é lamentável a gente ter que comentar essa situação que o IBGE revelou para todos nós. Os números são estarrecedores da desigualdade social no Brasil. Em 2018, ano passado, o rendimento médio mensal real de 1% da população com maiores rendimentos era de R$ 27 mil. Esse era o rendimento médio de 1% da parte mais rica da população. Isso corresponde a 33 vezes o rendimento médio dos outros 50% da população. Os outros 50% da população tem um rendimento médio de R$ 800. R$ 800. Vejam só, uma parte, 50% da população tem um rendimento médio de R$ 800 e 1% tem um rendimento médio de R$ 27 mil, 33 vezes a mais. Essa é a distância, é o fosso que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Só que muitos aplaudem esse governo que é um governo ultraliberal, que não faz absolutamente nada para socorrer a parcela mais pobre da população, os trabalhadores assalariados, aqueles que estão na informalidade, as pessoas que dependem da política de assistência social. Bom dia. A gente só ouve falar em cortes, fim de programas, numa situação em que deixam os pobres à mercê da bondade de Deus. Permita-me uma parte, deputado. Vou permitir. Só queria dizer que, de uma forma demagógica, o presidente Jair Bolsonaro anunciou essa semana que vai pagar o 13º salário das famílias que recebem o programa Bolsa Família. E aí eu queria fazer um comentário, deputado Nevand de Matos. Quando o Bolsonaro era candidato, sabe o que ele falou do programa Bolsa Família? Que era um programa para acomodar os vagabundos. Vagabundo, que não querem trabalhar, quer viver às custas do governo, mamando nas tetas do governo. Era isso que ele falava do Bolsa Família. Aí ontem ele anunciou, com muita alarde, que ele vai pagar o 13º salário do Bolsa Família. Então agora esse programa presta? Esse programa é bom? É que antes ele não enxergava e agora ele quer fazer demagogia com os pobres. Antes ele não enxergava que esse programa Bolsa Família, ele ganhou um prêmio da ONU como um dos programas mais eficazes do mundo no combate à fome e à miséria.
Aí agora ele está enxergando e quer valorizar o Bolsa Família. Só que ele vai pagar o 13º salário, mas reduziu o número de famílias que são beneficiadas por esse programa. Reduziu. Milhares de famílias foram retiradas desse programa. Agora ele vai pagar o 13º para quem ficou. Agora eu quero fazer um comentário sobre o que Vossa Excelência falou do Bolsa Família, que o presidente estava criticando as fraudes no Bolsa Família, né? Tinha fraude mesmo, tinha, mas não é essa quantidade. O senhor fala como se tudo fosse fraude. Na verdade, o Bolsonaro, ele atacou o Bolsa Família. Vocês não acreditam nesse programa. Essa que é a verdade. Vocês falam que é um programa para atender vagabundo que não quer trabalhar. Vossa Excelência mesmo deixou escapar, né? Isso é um lapsus linguae, em latim tem essa expressão. Significa que Vossa Excelência deixou escapar o que realmente acha desse programa, quando falou assim, isso aí é um programa temporário, mas tem que dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. Claro que um programa de transferência de renda para atender famílias em situação de vulnerabilidade social é um programa que tem que ser temporário na vida da pessoa. Agora eu pergunto, qual é o programa que o seu governo está fazendo para dar a vara e ensinar a pescar? Nenhum. Vocês não têm programa nenhum, programa social nenhum para tirar a pessoa da pobreza e da miséria. Antes o Bolsonaro detonava o Bolsa Família, agora ele vai pagar o 13º salário do Bolsa Família. É muita demagogia, né? Agora eu ainda tenho que falar do ministro Moro, que o senhor defendeu aqui, que é o herói da nação. Eu vou falar uma frase do Gilmar Mendes aqui sobre o Moro, que eu achei muito interessante. O Gilmar Mendes deu uma entrevista na televisão esses dias e falou assim, o ministro Moro, aquele jeito dele falar, o ministro Moro, ele era o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, era o homem forte do governo. Agora ele virou aquele boneco que o Bolsonaro leva para assistir o jogo do Flamengo. Pega lá, vem cá, Moro, vamos assistir o jogo do Flamengo hoje. Leva o Moro lá. Então, o ministro Moro, ele entrou nesse governo para ser o super-ministro. Hoje ele virou uma pessoa acuada, constrangida, com vergonha, porque as falcatruas dele vieram todas à tona. Os crimes cometidos quando ele era juiz federal em Curitiba, manipulando provas, manipulando o Ministério Público Federal, fazendo um conluio, uma combinação atrás da outra para prender o Lula. É uma vergonha o que esse homem fez. É uma vergonha. Tinha que estar preso. Se fosse um outro país, ele não era mais ministro da Justiça. Se fosse um outro país, esse ministro Moro, ele já estava preso. Agora, eu fico admirado aqui no Brasil que saíram todas aquelas denúncias da Intercept e não acontece nada, meu Deus do céu. Eu não sei o que mais vai ter que acontecer para a gente poder ver a Justiça agir de fato, o Ministério Público agir de fato. Eu quero dizer que num país sério, um juiz que cometeu tantas irregularidades que esse Moro cometeu, ele já estaria preso. Então, eu vejo, deputado Contar, o governo de vocês é indefensável hoje. Ele é indefensável. É um governo que bate cabeça toda hora. Deputado Capitão Contar, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Sabe por que o Jair Bolsonaro é presidente da República? Porque o meu presidente está preso. Se ele tivesse solto, o seu presidente fake news jamais teria sido eleito. É por isso que vocês elegeram essa porcaria que está lá na presidência da República. Porque tiveram que prender o Lula sem provas.
Agora eu quero dizer uma outra coisa para Vossa Excelência. Vossa Excelência diz aqui, o Lula, o PT é o que mais roubou. Eu quero que Vossa Excelência mostre onde está o dinheiro que o Lula roubou. Cadê o Queiroz? Por que vocês não explicam o dinheiro do Flávio Bolsonaro? Esse partido, PSL, que está implodindo, ele tem que responder para a nação brasileira. Quem mandou matar a Marielle Franco? Por que o matador era vizinho do presidente? Aquele monte de depósito de R$2.000 na conta do Flávio Bolsonaro. Aí vocês vêm falar, o Bolsonaro não é um governo corrupto. Quer enganar quem? O Lula está preso porque roubou muito. Só se o dinheiro que ele roubou está escondido em algum país aí que ninguém sabe aonde. Vocês jogam isso para a galera. Vocês jogam isso para a galera. E as pessoas acreditam. Tem muita gente que acredita. Se tiver justiça nesse país, e o Lula agora tinha oportunidade de pedir para ir embora para casa, cumprir o resto da pena em prisão domiciliar, tinha esse direito. Mas como uma pessoa honrada que ele é, ele disse o seguinte, eu não vou sair daqui com tornozeleira, porque eu não sou criminoso, eu não aceito essa condenação, eu só saio daqui absolvido. Ele só vai sair de lá quando for julgado inocente. O Lula está preso por quê? Porque as elites fizeram essa articulação, essa artimanha toda para tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado. Porque se ele não tivesse preso, esse presidente fake news que vocês têm aqui jamais teria ganho a eleição. Essa que é a verdade. E vocês hoje não têm argumento para defender essa balbúrdia que é esse governo. Fala uma política desse governo. Eu quero que você fale da economia no governo Bolsonaro. Eu quero que você comente aqui, o que o IBGE está falando. Aumentou a pobreza, a fome, a miséria. É isso que vocês querem. Vocês querem o povo passando fome. E só defendendo arma, para matar os pobres no Morro do Rio de Janeiro. Essa é a política que vocês defendem, política de morte, política de fome, política de miséria. E a esquerda defende uma outra política, política de geração de emprego, de geração de renda, de dignidade para os pobres, de escola de qualidade, de saúde pública decente. Foram esses os projetos que nós implantamos à frente da Presidente da República e que esse governo fake news está destruindo. Espero que não demore muito para esse homem sair da cadeira onde ele nunca deveria ter sentado.